Na obra Evento, de Marcos Chaves, no Palácio da Aclamação, em Salvador, o artista utilizou o próprio repertório local para a realização de sua intervenção. Mobiliários estilo Dom José e Luís XV, objetos de bronze, porcelanas e cristais, tapetes persas e franceses e pinturas de paredes. Assim, no hall, objetos do acervo flutuam no espaço arquitetônico, suspensos por cabos de aço. No salão banquete prevalece a desordem. Mesas, cadeiras, taças, candelabros, vasos, cortinas, etc. Tudo encontra-se revirado como resultado de um vendaval. No salão nobre, o monumental lustre de cristal foi rodeado por ventiladores com a reprodução sonora de chacoalhar de cristais. O nome da exposição, evento, possui duas conotações, algo recorrente na produção artística de Chaves e que atinge diretamente o conteúdo da obra. Assim, o termo evento refere-se a um acontecimento que, por sua vez, no plano filosófico, diz respeito àquilo que exige extensão temporal. De outro modo, ao considerar a pronúncia dos soteropolitanos no que se refere ao uso do termo, quando a sílaba tônica está localizada na primeira, entende-se separadamente, é vento. Desta forma, Chaves concilia questões espaço-temporais à figura do vento. A irrealidade da sua ocupação espacial no hall, em que prevalece a inexistência da gravidade, somada à autenticidade das peças elencadas, cria ambiente de natureza fantástica, quase fantasmática. A flutuação das peças de Chaves difere, por exemplo, da desordem promovida por Humberto Costa Barros na FAU, UFRJ, quando também fez uso do mobiliário local. Se na obra de Barros era latente a vontade de transgressão, no caso de Chaves prevalece a reflexão crítica sobre o tempo a partir da sua história, quando a memória do lugar, genius loci, é exalada em cada peça. Trata-se de um palácio do século XIX, residência oficial dos governadores da Bahia por 55 anos, portanto, pleno de acontecimentos. Importante destacar tratar-se de um site-specific oriented, ou seja, aquele modelo de site-specific voltado para as dimensões culturais do lugar, quando fatos do tempo presente ou históricos constituem-se relevantes no seu enfrentamento. Assim, trata-se de uma exposição de caráter imersivo,
em que o espectador localiza-se dentro da obra. Contudo, sua experiência estética está fundada em novas percepções sobre os fatos e a realidade. Os objetos flutuantes na obra de Chaves não escondem as suas estruturas em cabos de aço que os sustentam, ou seja, não existe a real intenção de um engano do olhar, no sentido que estão realmente flutuando. Tal qual marionetes, seus fios são expostos, revelando a sua estrutura de sustentação. Sob este aspecto, o tema tão recorrente na história da arte, a ilusão, ganha aqui contornos relevantes, uma vez que, quando confrontada com a realidade, promove uma espécie de ato, de lugar entre, ofertando uma nova experiência, no caso, estética. Assim, as estruturas que sustentam seus objetos flutuantes constituem-se extremamente relevantes ao revelar o que é real e o que não, além de oferecer novas possibilidades de experiência naquele lugar. Existe também uma espécie de tensão, uma vez que, hipoteticamente, a qualquer momento, um dos cabos de aço pode se romper. Cria-se assim, metaforicamente, um lugar de incertezas própria da história, quando fatos e acontecimentos são constantemente ressignificados. Tal qual nos fala Walter Benjamin quando afirma que quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava. O trânsito flutuante dos objetos de evento revela, a partir do seu campo simbólico, uma estrutura factual pertencente à história. O aparente caos promovido pelo artista, em que a orientação ortogonal da arquitetura neoclássica é ignorada, refere-se justamente ao hiato ou ao entrelugar, ou seja, Chaves promove nova experiência espacial ao confrontar o caos à ordem. O vão central, circundado por balaustradas e seu vazio, é agora tomado, ocupado, materializando a sétima orientação do espaço arquitetônico tratada por Albert, o girar, ou seja, aquele lugar da experiência. O vão central do hall foi, de forma inédita, tomado, contrariando sua função espaço visual original. A ventania, que tal qual redemoinho
levou tudo aos ares, manteve de pé no chão apenas e paradoxalmente a figura alada em bronze, mantendo os efeitos da gravidade. A sua intervenção no hall do Palácio da Aclamação, além da experiência estética que promove no sentido de ofertar no interior da obra, possui infinitas visualidades, considerando seu entorno e suas alturas. Sua intervenção no salão banquete mantém o mesmo princípio das demais, os resultados caóticos de uma ventania que rompe com a ordem local que se espera de um palácio. Impossível não dimensioná-la às questões políticas que o lugar oferece, seu genius loci, quando, metaforicamente, acena para os desdobramentos históricos alternados entre ordem e desordem. Contudo, o vento não representa apenas o caos que interfere na ordem, senão também a passagem do tempo. No campo simbólico, indica a orientação e a renovação. Assim, na obra de Chaves, pode ser lido como uma espécie de varredura que prenuncia a nova ordem. Tudo está em desordem, o pior já aconteceu, a ordem pode ser reintegrada. Sua intervenção no salão banquete também causa estranhamento. Mobiliários e objetos históricos, antiguidades lançados no espaço a esmo. A luz também colabora em tal estranhamento ao criar zonas de claro escuro, criando assim projeções estranhas, dramatizando a cena. A obliquidade na disposição dos objetos prevalece a ortogonalidade arquitetônica, transmutando sua espacialidade original. O espaço, antes racional, converte-se em picturalidade barroca. Contudo, tal qual na intervenção do hall, em que os cabos de aços ficaram expostos, no salão banquete é notória a simulação da cena, seu ilusionismo. Tudo foi cuidadosamente disposto, sem o risco de danos ao acervo. Novamente, o hiato ou o entrelugar aponta para uma experiência diferenciada da realidade. Na última intervenção, no salão de festas, 10 ventiladores dispostos circularmente
em torno de um grande lustre de cristal bacará e bronze, promoviam ruídos maquinários sem, contudo, afetá-lo. Apenas as cortinas sofreram o impacto do vento no espaço, numa espécie de coreografia incessante. Chaves, juntamente aos ruídos dos ventiladores, adiciona áudio com sons de chacoalhar de cristais. Apenas no salão de festas, o artista introduziu objetos estranhos ao palácio: estruturas metálicas com ventiladores, fiação exposta e um áudio com sons de cristais. Tais inserções colaboram no estranhamento que a intervenção promove. Estruturas e máquinas com design atuais num espaço palaciano e decorativo do século XIX. Das 3 intervenções da exposição Vento, apenas a do salão de festas utiliza realmente o recurso do vento através dos ventiladores. As demais intervenções primam pelo seu aspecto ficcional, em que a notória irrealidade é meio para se abordar a realidade. Importante, contudo, destacar que nesta intervenção o lustre de cristais manteve-se aceso. A luz, a eletricidade, a energia que atravessa o palácio mantém-se acesa, mesmo com o passar dos séculos. Uma espécie de metáfora da história, algo que figura a posteriori potencialmente. Contudo, mesmo sendo a única das 3 obras que utiliza o vento, ainda assim também opera no confronto entre a ilusão e a realidade, quando, por exemplo, utiliza uma gravação sonora que não corresponde à ação local. Novamente, o hiato, o entre-lugar, como alternativa para expor outra forma de realidade que transita entre passado e presente, entre irrealidade e realidade, entre factualidade e experiência. Em comum, as 3 intervenções são absolutamente pictóricas. Exploram cores, tonalidades, luzes e sombras, colaborando na dinâmica da cena. A teatralidade é latente nas 3 intervenções, dado seu acentuado grau de dramaticidade. O espaço arquitetônico, nos 3 casos, é convertido numa espécie de cenografia, afirmando novamente o conflito entre 2 realidades.
O ambiente histórico do palácio, com a sua aparência voltada para o século XIX, colaborou na sua teatralidade, no seu aspecto cenográfico, aproximando-se de uma leitura ficcional. O vazio apresenta-se como questão relevante ao confrontar o sujeito espectador com temporalidades diversas, históricas, atuais ou ficcionais. Existe também uma espécie de tensão, suspense, dada sua ênfase temporal, objetos flutuantes, antiguidades tombadas, a irrealidade do vento. A exposição de Marcos Chaves, Evento ou É-Vento, mais do que transformar o espaço no âmbito da visualidade, a partir dos seus repertórios próprios, promoveu uma operação sobre o vazio, em que, através das formas, das coisas reais, o vazio tornou-se visível. Na sua ordem, na sua organização, o vazio que faz parte das arquiteturas, com seus mobiliários e objetos, torna-se quase sempre invisível. Na operação espacial promovida por Chaves, o espaço arquitetônico, paradoxalmente, protagoniza-se. O tumulto que o artista promove ativa o espaço de forma nunca antes afetada. Os estudos das vanguardas construtivas europeias sobre o espaço radicalizaram as suas possibilidades e os seus resultados a partir de uma estética reducionista. As três intervenções de Chaves operam a partir do caos para dinamizar o espaço informado pela arquitetura do século XIX. Sua ocupação viabiliza a percepção do espaço às avessas, ou seja, a partir do excesso, do caos, o espaço arquitetônico é desvelado. Finalmente, Evento é uma exposição fundada numa investigação tautológica a partir de uma questão potencialmente temporal, em que cada uma das obras interventivas é uma afirmativa do enfrentamento crítico de Marcos Chaves no espaço ocupado.